Bom dia a todos. Keire, eu sou analista de Customer Success na TOTUS. Bom, nós preparamos esse webinar para apoiar a sua empresa em relação à troca e devolução no PDV. Para a gravação por e-mail e ela também será disponibilizada em nosso canal no YouTube. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode usar o bate-papo que ao final da apresentação nós responderemos. Hoje, nós vamos contar com a apresentação da nossa especialista, Bruna Mamed. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todos. A troca e devolução no PDV são etapas, né? São várias etapas, é um assunto um pouquinho mais complicado de tratar no PDV que acaba gerando várias dúvidas. O objetivo aqui do webinar é passar no detalhe, tanto na teoria quanto na prática, em todas as etapas, para garantir aqui o entendimento completo da operação. Então, iniciando, a gente vai tratar um pouco dos conceitos, né? O que é a troca na parte do varejo, no mercado. A princípio, a troca de produtos é uma prática muito comum, principalmente nos presentes que não serviram ou que não agradaram o consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, se o produto estiver em perfeitas condições, não há obrigatoriedade para troca. Então, a loja só tem a obrigatoriedade de trocar produtos quando eles apresentam algum defeito. E ainda assim, a obrigatoriedade determina que a troca seja feita por um produto igual ou, na ausência, um similar. Por questão de gosto mesmo, a gente está embasado na lei que se vocês não quiserem trocar os produtos, se for algum produto ponta de estoque, não precisa fazer a troca. No entanto, né, as boas práticas de atendimento no varejo, no mercado, se o lojista garantir a troca dos produtos no momento da venda, ele deve cumprir com a palavra, né? É importante frisar que, como a troca é uma decisão facultativa, a loja que determina as condições da troca diferente, né, de produtos com defeito, o vendedor deve deixar claro para os seus consumidores que ele pode limitar a troca em determinados produtos ou período. Então, se é algum produto que saiu de linha, se é algum produto a ponta de estoque mesmo, vocês têm o direito de não realizar a troca. Ou até mesmo se vocês determinarem que a troca só pode ser feita em 7 dias, em um mês. Isso tudo tem que ser avisado para o seu consumidor no momento da venda. Ok? E aí, uma vez que a gente entendeu a troca, a gente vai passar para o PDV. Como registrar essa operação de devolução, de venda de novo produto, como que é no PDV da TOTUS essa operação. Então, para concluir a troca no PDV, é necessário fazer duas etapas. A primeira, que é registrar a devolução do produto. Toda troca, o cliente devolve um produto e compra um novo. Então, a primeira etapa é devolver para o sistema esse produto para poder emitir o vale-troca. E a segunda etapa é registrar uma nova venda com os produtos que o cliente escolheu levar no lugar, finalizando com a forma de pagamento vale-troca. Então, essas duas etapas elas são obrigatórias no TOTUS PDV e a gente vai trazer aqui bastante o detalhe delas. Tá? Teremos uma terceira etapa, que é a nota fiscal de devolução, que aí a gente vai abordar depois, no final desse webinar. No TOTUS PDV, quando a gente realiza a primeira etapa de devolução do produto da troca, o PDV já sugere para a gente duas opções. Ou a troca por cupom fiscal, ou a troca por produto. Caso o seu cliente tenha o cupom fiscal ou aquele vale presente que também é impresso na venda, vocês podem identificar direto o cupom fiscal. Que aí, buscando o número dele mesmo, a gente garante que o vale-troca vai ser no valor que o cliente pagou pelo produto. Isso foi um desenvolvimento solicitado por um cliente que utiliza aqui o TOTUS PDV, onde eles tinham um produto novo, que era novidade aqui no Brasil, e o produto, no valor de venda, era R$ 49,90. Só que na campanha de marketing, para divulgar esse novo produto, ele estava saindo como brinde na compra de outros produtos. Então, o produto de R$ 49,90 estava sendo vendido a 1 centavo. No momento da venda, os vendedores informavam para os seus clientes que aquele produto não poderia ser trocado por ser um brinde. Porém, os clientes voltavam uma semana depois, em outra loja, e acabavam trocando aquele produto por qualquer outro produto no valor de R$ 49,90. Então, toda aquela campanha de marketing, de divulgação daquele novo produto, não estava surtindo efeito porque os clientes estavam trocando o produto. Por isso,
essa rede determinou que as trocas só podem ser feitas por cupom fiscal ou vale presente, porque assim você consegue blindar o seu PDV, blindar o seu operador de caixa, que ele não vai efetuar a troca de produtos com brinde. Até mesmo se o cliente pagou algum desconto, situações assim, você consegue saber e limitar certinho o valor de troca pelo produto que o cliente comprou. Tá? Essa é uma sugestão, porém, se o cliente não tem o cupom fiscal ou vale presente, ou até mesmo se a sua loja, se a sua rede não passa essa orientação de fazer troca só mediante cupom fiscal, vocês têm também a opção de fazer a troca por produto, onde o PDV vai pedir só o código de barras do produto e a quantidade. O preço do vale troca vai ser igual ao valor de venda do produto. Tá? Então, tendo essas duas opções, vocês podem entender e identificar o que mais vai fazer sentido na operação do dia a dia de vocês. Uma vez que a gente identificou o produto que está devolvendo, em algumas redes é obrigatório identificar o cliente. A identificação do cliente, ela tem o objetivo de facilitar a operação de nota fiscal de devolução. Se a sua loja ou a sua rede não emite nota fiscal de devolução baseada nas operações de troca, não precisa nem habilitar a identificação do cliente. Porém, se vocês entenderem que é necessário, que é interessante registrar sempre o cliente e não estiver pedindo no PDV de vocês, vocês podem entrar em contato com o suporte e aí solicitar a liberação da identificação do cliente no momento da troca. Tá? Então, entendendo aqui os conceitos da etapa de devolução, a gente vai ver na prática. Vou trazer aqui o TOTUS PDV para a gente. E a gente vai fazer essas duas etapas, a devolução tanto por cupom fiscal quanto por produto. Na minha base de testes, ela pede para identificar o cliente e eu preferi deixar dessa forma para ficar bem completo. Se a sua base, se o seu PDV não solicita o cliente, essa operação nem vai acontecer para vocês. Mas vamos lá. O cliente chegou na loja para devolver um produto. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se dirigir até o PDV e registrar a entrada desse produto para vocês, né? Emitir esse vale-troca para o cliente. Então, aqui na opção troca e devolução, o PDV já vai pedir direto se você deseja devolver informando o cupom fiscal ou diretamente o produto. Então, vou clicar aqui em cupom fiscal e dar um OK. Como eu comentei, a minha base pede para informar o cliente. Nesse momento, a gente pode cadastrar um novo cliente ou localizar um que já esteja cadastrado. Vou localizar o meu cliente aqui. Dando OK no cliente, ele vai abrir a tela de cadastro. Essa parte, pessoal, é muito importante. Se vocês estão identificando o cliente no intuito de gerar uma nota fiscal de devolução, é muito importante que o cadastro esteja completo. Lembrando que para emitir uma nota fiscal e ela ser aprovada pelo Cefaz, precisamos do CPF, endereço e o nome do cliente, que são informações obrigatórias para a emissão de nota fiscal eletrônica. Algumas redes utilizam aquele cadastro parcial do cliente, onde a gente coloca só o nome e o telefone. Esse cadastro, se a gente utilizar para fazer a nota fiscal, a nota vai ser recusada. Então, para a emissão de nota fiscal de troca, o cadastro do cliente precisa estar completo. Nesse momento, a gente pode revisar com o cliente se ele mudou de endereço, se os dados estão corretos. Estando tudo OK, é só clicar aqui no OK. E aí, a próxima pergunta é, da onde é esse cupom? Uma vez que eu estou falando que eu vou fazer a devolução informando o cupom fiscal, eu preciso falar qual loja. Então, se for de alguma outra loja do grupo, eu escolho a opção outra loja e digito o CNPJ. Se for da sua loja mesmo, é só escolher a opção aqui que aparece a razão social da sua loja. E clicando no OK, ele vai pedir os dados do cupom, que o cliente vai ter, né, a data e o número do cupom. Então, eu vou usar o meu cupom do dia de ontem. E clicando no OK, eu digitei o número errado. Então, eu vou repetir a operação toda. Então, troca e devolução por cupom fiscal. Vou localizar novamente o meu cliente. E dar OK. Aí, novamente, ele vai
validar os dados do cliente e pedir de qual loja que eu estou devolvendo. Eu vou colocar aqui o dia e o número do cupom. Clicando no OK, ele vai buscar as informações no TOTUS Retaguarda, lá no Live. Se vocês estiverem sem conexão com a internet ou o cupom não esteja aprovado e aparecendo lá nos relatórios, o sistema vai retornar que ele não achou o cupom. Tá? Então, se vocês estiverem sem internet, por mais que o cliente tenha o cupom ou vale-troca em mãos, a única opção é fazer a troca por produto. Agora, se a internet da sua loja está tudo bem, o cupom está aprovado no Cefaz, aí a gente consegue utilizar essa operação. Então, selecionando aqui o cupom e clicando no OK, ele vai aparecer uma cópia dos produtos, né? Todos os produtos que contemplam naquele cupom, as quantidades de compra aqui, o valor de venda, e aqui a informação mais importante para a gente poder utilizar essa operação, se teve desconto ou não. Então, por exemplo, o produto desodorante Body Black, que é vendido a R$ 39,75, foi vendido com desconto e o cliente pagou R$ 31,80. Se a gente gerar um vale-troca baseado neste cupom, o vale-troca vai ser com o valor final, já descontando o desconto que o cliente recebeu. Tá? Então, na última coluna, a gente informa a quantidade devolvida e se houverem outros produtos que o cliente devolveu, é só digitar em cada linha referente ao seu produto a quantidade que ele devolveu. Informando aqui todos os produtos, é só clicar no OK e ele vai imprimir para a gente o vale-troca. Como eu não tenho impressora, ele vai imprimir em arquivo PDF. Então, eu só vou habilitar aqui a impressão dele. E aí ele já está pronto. Então, a primeira etapa de devolução foi feita. Assim que ele imprime o vale-troca, aquele comprovante fica com o cliente, que é a forma de pagamento dele. Inclusive, se ele não quiser levar nenhum produto naquele momento, se ele está com pressa, ou se o produto que ele deseja não tem ainda, vai chegar só na semana que vem, ele pode ir para casa com esse vale-troca e retornar depois, porque é uma forma de pagamento dele. Tá? Assim que é impresso também o vale-troca, que a operação de devolução aqui do PDV é aprovada, o estoque deste produto que voltou é alimentado. Então, esses dois produtos que eu identifiquei na operação de devolução aqui para a troca, eles já constam no sistema o estoque deles. Então, se a troca não foi por defeito, né, se a troca for por gosto mesmo, o produto pode ir direto para a prateleira para voltar a ser vendido. Toda a operação de devolução ela foi feita. Tá? Aí eu vou fazer mais uma vez aqui esse de troca por cupom, para mostrar para vocês como é feito, reforçar bastante a ideia. E depois a gente faz uma também por produto. Então, aqui por cupom, eu vou clicar no troca e devolução, escolher o cupom fiscal e, novamente, né, informar o meu cliente que já esteja cadastrado ou cadastrar ele aqui do zero. Informando o cliente, valida os dados cadastrais dele, se estão completos. E aí a gente vai identificar o cupom. Primeiro, informar qual que é a loja que consta nesse cupom ou no Vale Presente. O dia, eu vou pegar um cupom exemplo aqui do dia 14, o 23565. Ele vai buscar as informações desse cupom lá no TOTUS Live, selecionando e dando OK, ele aparece para a gente. Esse cupom, ele tinha apenas um produto discriminado, mas com 5 unidades. Então, era uma base líquida, quantidade 5. Aqui, na última coluna, em quantidade devolvida, o meu cliente está devolvendo apenas um desses 5. Então, é só eu clicar aqui em um e dar OK. Quando eu der OK, ele vai imprimir para a gente o vale-troca. Lembrando que, nesse momento, o produto volta para o estoque e ele pode ir para a prateleira direto, se não for questão de defeito. Ok? Então, essa é a operação de devolução baseada em cupom fiscal. Agora, uma vez que o cliente não tem o cupom fiscal ou que vocês estão sem o internet na loja, por algum motivo vocês não estão conseguindo localizar o cupom lá no TOTUS Live, no Retaguarda, aqui em troca e devolução, nós podemos escolher direto o produto.
E clicando no OK, ele vai novamente, né, na minha base, pedir o cliente. Vou validar os dados cadastrais, que são importantes para a nota fiscal. E aí ele já vai abrir uma telinha para a gente digitar direto o código do produto. Então, vou digitar aqui um produto pelo código padrão, mas nesse momento vocês podem usar o leitor de código de barras mesmo, tá? Uma vez que eu der o Enter, ele já vai identificar o preço de venda do produto. Só um momento que eu acho que a minha conexão caiu. Pessoal, conseguimos corrigir a falha técnica. Desculpa aqui pelo impeditivo, mas vamos seguir, tá? Então, a gente estava fazendo a devolução por produto. Uma vez que a gente informar o código do produto, pode ser ou o código do PDV, o código de barras ou o código lá do TOTOS retaguarda. Quando a gente der o OK, o Enter, ele já vai reconhecer o preço de venda e pedir a quantidade. Então, quantos desse produto o cliente está devolvendo para a gente? Então, nesse momento, eu vou colocar a quantidade. No caso, o cliente está devolvendo apenas um. Bom, por mais que ele traga o preço de venda já tabelado, é possível a gente editar aqui o valor. Então, se mudou a tabela de preço de venda, ou se vocês estão com o cupom e sabem que aquele produto foi vendido num valor diferente, vocês podem registrar aqui neste momento, tá? Do contrário, é só dar um OK que ele vai emitir o vale-troca no valor tabelado mesmo, tá? Então, clicando aqui no OK, ele vai trazer os dados daquele produto, né? Porque ele traz só o código de barras, então a gente precisa confirmar se é aquele produto mesmo. Então, ele trouxe aqui, que é o perfume masculino Z, a quantidade 1 e o valor, que foi o que eu digitei. Se vocês não alterarem o valor, vai trazer o valor de preço de venda normal. Ele vai pedir se confirma realmente esse item, é só clicar em sim. E ele traz uma outra pergunta. Além daquele produto que a gente acabou de registrar a devolução, o cliente está devolvendo mais algum? Se for só esse produto, é só clicar em não. Se ele estiver devolvendo este e mais outro, se for um kit, por exemplo, é só clicar em sim e ir informando cada vez um produto por vez. Então, se não, é só clicar em não. Ele vai trazer uma outra pergunta de apoio, né, se deseja informar outro produto. Se não, é só clicar em não, que ele vai perguntar pela última vez se você confirma essa troca e devolução do produto no valor de R$200, que foi o valor que eu informei. Se estiver tudo ok, é só clicar no OK, que ele vai imprimir o vale-troca lá na impressora. Então, vou colocar aqui as informações do meu cupom. E aí, como a gente teve alguns travamentos aqui no PDV, eu vou repetir a operação de troca por produto novamente para garantir o entendimento, né? Porque a gente acabou interrompendo algumas vezes. Então, vamos lá. Se vocês estão sem internet na loja e não conseguem buscar o cupom fiscal lá, ou se o cliente não tem o cupom fiscal ou vale presente, podemos ir direto na troca e devolução por produto. Na minha base, ele vai pedir sempre o cliente. Então, eu vou localizar meu cliente e validar os dados cadastrais dele. Estando tudo ok, eu vou informar qual é o produto que o cliente está me devolvendo. Então, é o 10.113, por exemplo. Ele já traz o valor de venda e ele vai pedir a quantidade. Estando tudo certo, se eu não for alterar o valor de venda, é só clicar no OK. Ele vai trazer os dados do produto, né? Porque na tela anterior ele traz só o código. Estando tudo certo, clica no sim e ele vai perguntar se deseja informar outro produto. Não, meu cliente está devolvendo apenas esse. Então, eu vou clicar aqui no não. Ele vai trazer a última validação se você confirma essa troca e devolução. A troca, o número é 15. E aí ele vai imprimir para a gente lá o comprovante desse vale-troca. Essa é a primeira etapa. Para vocês confirmarem se a troca está pendente ainda no sistema, se está tudo ok, a gente consegue buscar elas aqui direto no PDV. Tá? Em funções PDV, ferramentas do sistema,
manutenção de trocas pendentes, ele vai aparecer uma lista com todas as trocas que vocês têm em aberto. Se por algum motivo a gente lançou a troca e o cliente desistiu, voltou para casa com o mesmo produto, a gente pode simplesmente vir aqui, escolher a troca e clicar no OK. Isso faz com que essa troca seja cancelada no sistema e o produto saia do estoque novamente. Porque toda vez que a gente faz a entrada ali de troca e devolução e o comprovante do Vale Troca é impresso, o saldo do produto é atualizado no sistema. Assim que a gente finaliza a venda, aquela troca deixa de ficar pendente, ela já não pode mais ser utilizada para outro cupom, né? Ou, se a gente precisar cancelar, podemos vir aqui em Funções PDV, Ferramentas do Sistema, Manutenção de Trocas Pendente, que vai aparecer a lista de todas as trocas que vocês têm em aberto. No caso do meu PDV, a gente lançou 3 trocas, né, porque o meu cancelei, e as 3 estarão disponíveis para eu utilizar como forma de pagamento. Então, clicando no cancelar aqui, ele não vai cancelar nenhuma nota, ele só vai fechar a tela de visualização, de consulta. Então, a operação de devolução, né, aquela primeira etapa que a gente conversou, é simples assim. Botão troca e devolução, e aí a gente vai escolher o cupom ou o produto e seguir respondendo as perguntas do sistema até a impressão do comprovante. E voltando aqui para a apresentação, agora a gente vai para a segunda etapa, que é finalizar uma venda utilizando o Vale Troca. Então, após registrar toda a devolução dos produtos, a gente faz um novo cupom de venda com os produtos escolhidos. E aí a gente tem alguns cenários com diferença de valores. Caso o cupom fiscal de venda tenha o valor inferior ao valor da troca, podemos configurar algumas regras de troco. Tá? Então, num exemplo onde o cliente devolveu um produto de R$10 e quer levar um produto de R$8 no lugar, qual que vai ser o comportamento do sistema? Tá? O mais comum, o mais utilizado hoje no varejo, isso não falando só do sistema do TOTOS, a gente está falando do varejo de um modo geral. O mais comum é não habilitar nenhum troco. Então, o cliente ele precisa gastar aquele mesmo valor ou um valor maior e pagar a diferença em dinheiro, em cartão, como ele preferir. Tá? Quando a gente configura como troco nenhum, o próprio sistema vai bloquear a mensagem e dizer que o valor do cupom deve ser maior ou igual ao do Vale Troca. Como eu comentei, essa é uma prática muito comum no mercado, porque o cliente já se dispôs a pagar aquele valor, né? Ele já consumiu aqueles R$10, ele não vai precisar pagar um valor a mais. Então, o próprio sistema bloqueia um valor menor, e aí o cliente tem que escolher outros produtos até chegar no valor, ou até mesmo levar um produto igual, né? No caso de problemas com o produto, né? O produto danificado. Caso a sua região não trabalhe dessa forma e vocês queiram trabalhar com algum tipo de troco, podemos utilizar o troco em dinheiro. E aí, nesse cenário onde o cliente devolveu um produto de R$10, se ele quiser levar um de R$8 no lugar, a gaveta do PDV é aberta, ele vai calcular o troco em dinheiro e é só devolver os R$2 para o cliente. Tá? Ou até mesmo a gente pode trabalhar com o contravale. O contravale, a diferença vai ser impressa um comprovante similar ao do Vale Troca, onde o cliente pode voltar em um outro momento e consumir aquele valor na loja. Tá? Porém, para usar o contravale, tem 2 informações importantes que a gente precisa garantir antes de decidir usar essa regra de troco. Primeiro, que o contravale precisa estar liberado no PDV de vocês como forma de pagamento. Ele vai aparecer lá junto com o Vale Troca, lá em outros. Quando a gente seleciona, ele vai aparecer lá a opção contravale. A outra informação, que acredito que seja até a mais importante, é que vocês têm que ter ciência que o sistema TOTOS Retaguarda e o TOTOS PDV não controla a quantidade e nem os valores dos vale-trocas abertos com seus clientes. Então, caso o cliente tenha perdido o papelzinho, o comprovante do contravale, ou até mesmo ele esteja ilegível, né, porque as informações do papel, do cupom fiscal, do contravale, são termossensíveis. Se ela ficar no sol, se ela ficar amassada dentro da carteira, em algum lugar quente, ela vai apagar as informações. Então, nesses cenários, vocês não vão ter nenhum relatório de apoio, nenhuma consulta no PDV para saber qual que é o valor certo daquele vale-troca. Então, vocês vão precisar ou acreditar na palavra do cliente,
ou até mesmo recusar a forma de pagamento contra vale. Então, para não gerar nenhuma situação desconfortável com o cliente, as regras do jogo precisam estar claras no momento da venda, né? Se foi impresso um contravale, ele precisa ter ciência que ele precisa guardar aquele papel e sem aquele papel que ele esteja legível, vocês não vão aceitar como forma de pagamento no PDV. Okay? Outra informação importante da regra de troco como um todo é que a gente não consegue definir uma regra de acordo com o cliente. Ela é uma regra de operação para a loja. Independente do cliente que chegar na loja, a gente vai sempre trabalhar com aquela regra. A configuração pode ser mudada, é feita lá no TOTUS Retaguarda, na guia financeiro, mas ela demora um pouquinho para sincronizar. Então, a gente indica que o franqueado, o lojista, acate uma regra como padrão e siga ela. Se der algum desconforto com o cliente, porque vocês não geram troco, pode até mostrar a mensagem lá do PDV falando que não é possível seguir, porque ele não permite troco, e aí entender com o cliente como que vai ser feito, ok? E aí a gente vai ver aqui na prática, vou trazer o TOTUS PDV de novo para a gente. Só um momento. Conectar ele novamente aqui. Então, uma vez que a gente já fez aquela etapa de devolver o produto, a gente vai para a segunda etapa, que é vender os novos produtos no lugar. Então, a gente já registrou o vale-troca, o cliente já devolveu o produto para a gente e já escolheu os novos produtos que ele quer levar no lugar. Então, a gente vai iniciar uma venda normal, como qualquer outra. Vou informar aqui o código do produto, né? Vocês podem usar o leitor de código de barras. Ele vai pedir quem que é o vendedor, que sempre vai ter um vendedor que atende o cliente no momento da troca. E ele vai fazer as perguntas normais. Se a venda é presente, sim ou não. Se o cliente quer informar os dados do cupom, do CPF dele no cupom. E aqui o meu PDV ele vai pedir o código promocional. Então, aberto o cupom, né? Já registrei o primeiro produto. E aí, se o cliente quiser devolver mais algum outro, é só... Desculpa, se o cliente quiser comprar mais algum outro, né? Se o seu vendedor fez um trabalho legal, demonstrando outros produtos, e o cliente resolver comprar além do vale-troca, é só digitar aqui todos os produtos. Então, eu vou simular aqui, primeiro, uma operação onde o cliente vai comprar mais produtos, né? Vai gastar mais dinheiro do que aquele vale-troca que ele fez. Então, lançados aqui todos os produtos que ele vai levar no lugar, é só clicar em finalizar venda. Em outros, a gente vai ter aqui o vale-troca. O contravale, como eu comentei, ele sempre vai ficar disponível aqui também. Se vocês não têm o contravale disponível aqui, entre em contato com o suporte antes de habilitar essa regra de troco, tá? Então, aqui, o vale-troca, e ele vai aparecer a lista com todas as trocas pendentes que a gente pode utilizar. Então, o meu cliente consumiu, né, gastou agora R$ 164, mas a troca dele foi apenas um produto de R$ 29. Então, o PDV já vai dar como recebido, como vale-troca, o valor do vale-troca, e aí o valor faltante, como que o cliente vai pagar? E aí a decisão é dele, se ele vai pagar em dinheiro, em cartão, então a diferença, a gente escolhe outra forma de pagamento. E o PDV ele não limita a quantidade, então ele pode pagar R$ 40 aqui em dinheiro, e o PDV vai abatendo as informações, a diferença ele vai pagar em crédito, por exemplo. Só um minutinho que eu acredito que minha conexão caiu de novo. Aí foi. E aí é só informar a forma de pagamento do cartão do cliente, como ele vai pagar a diferença. Aí ele escolhe. Opa. E o número da autorização. E ele vai finalizar a venda normal. Aquele vale-troca de R$ 29 já não fica mais disponível porque eu acabei de consumir ele, de gastar ele em uma venda. Então, o comprovante do vale-troca, que a gente imprimiu na etapa anterior, fica com a loja, porque ele é uma forma de pagamento. Ele a gente guarda na gaveta e vai ser utilizado para conferência de caixa no final do dia. Okay? Um minuto que a internet do computador não está ajudando muito, então ele está demorando um pouquinho para aprovar a nota no Cefaz. Mas ele já vai imprimir para a gente.
Bom, impresso o cupom fiscal, o cliente pode ir embora normal com o cupom fiscal dele, o Vale Troca fica com a loja para fazer a conferência no final do dia. Então, essa é a segunda etapa. É uma venda normal, onde a gente finaliza com o finalizador Vale Troca. Tá? Agora, eu vou fazer uma nova venda na situação inversa, né? Onde o cliente quer levar produtos mais baratos do que o que ele devolveu. Então, vamos lá. Vou lançar uma venda, né? Desculpa. Então, eu vou abrir o cupom, informar quem que é o vendedor, se a venda tem presente, dados do cliente no cupom fiscal e, no meu caso aqui, o cupom promocional. Então, ele abriu o cupom normal e a gente vai lançar aqui todos os produtos que o cliente vai levar. Então, registrei todos os meus produtos. Eu vou lá finalizar o Vale Troca. Então, finalizar venda. Outros, Vale Troca, e a gente vai escolher aqui. No momento, ó, eu tenho um Vale Troca de R$200 e o cliente quer levar um produto de R$ 199,50. O PDV vai recusar porque a minha regra de troco para a operação de troca é nenhum. Então, o PDV não vai permitir dar esse troco de 50 centavos. Então, dando OK, o PDV vai aguardar a gente voltar para a tela de lançamento e registrar outros produtos, ou até mesmo cancelar o cupom. Poxa, mas a diferença é pequena, é só centavos e o meu cliente não quer levar outro produto, ele não quer pagar a diferença, ele não quer gastar dinheiro a mais na loja. Se a diferença for pequena, a gente tem algumas opções. Ou no momento de abrir, né, na primeira etapa de lançar o Vale Troca, a gente ajusta o valor do produto para o valor do produto que o cliente quer levar, ou neste momento, assim como é dois produtos, eu posso vir aqui em opção de desconto total e escolher a opção de acréscimo por valor. E aí eu vou colocar no cupom fiscal essa diferença de 50 centavos. Então, clicando aqui no OK, eu vou colocar os 50 centavos. E aí ele vai para o meu fechamento com o valor exato do meu Vale Troca. É importante só deixar claro para o cliente que a gente está colocando esse acréscimo para poder finalizar com o Vale Troca, porque essa informação vai aparecer no cupom fiscal. Então, o cliente vai visualizar que você colocou um acréscimo no cupom dele, tá? Então, só explicando direitinho para ele, informando que é para poder imprimir o cupom fiscal da troca, normalmente não gera nenhum desconforto, nenhum problema com o cliente, ok? Então, uma vez que eu já tenho, né, que eu fiz o acréscimo ali daquela diferença de centavinhos para poder imprimir o cupom, eu vou finalizar utilizando o Vale Troca. Então, outros Vale Troca, eu vou escolher aqui o meu Vale Troca de R$200 e ele já vai imprimir o meu cupom direto. Ele não gerou nenhum troco e nenhuma diferença para o cliente pagar. Tá? Então, essa é uma dica aqui que a gente dá para poder ajustar essa diferença quando ela for baixa e o cliente se recusar a levar um produto onde ele vai ter que pagar uma diferença muito grande. Nem sempre o cliente está disposto, né? Ele pode pagar uma diferença mesmo que seja baixa. Então, para ajustar esses valores, a gente pode utilizar a opção de acréscimo no PDV. Só um minutinho que ele vai finalizar aqui a transmissão do meu cupom para o Cefaz e habilitar para a gente imprimir. Eu acredito que o meu acesso caiu novamente. Só um momento, pessoal. Bom, de qualquer forma, a próxima etapa que a gente tem para passar aqui, vou voltar para a apresentação, é a gente falar sobre a última etapa, né? A operação de nota fiscal baseada na troca. Então, só lembrando as duas primeiras etapas, que é devolver o produto para o PDV, utilizando lá o botão troca e devolução, e informar se o cliente tem o cupom fiscal, a opção cupom fiscal e responder, né, todas as perguntas, todas as etapas que o PDV já vai sugerir para vocês. Se o cliente não tem o cupom fiscal ou o vale presente, não tem os dados da venda, ou até mesmo
Se vocês estiverem sem internet, vocês podem fazer a etapa de devolução informando o produto. Impresso o vale-troca, o produto volta para o estoque, né? O saldo dele volta para o estoque e o cliente pode seguir para a segunda etapa, que é escolher os novos produtos. Produtos escolhidos, volta para o PDV e faz uma venda normal, utilizando a forma de pagamento vale-troca. Lá em finalizar venda, outros, vale-troca. E aí, se tiver diferença do valor para mais, o cliente paga a diferença. Para menos, depende muito da configuração de troco que vocês têm. Se for o padrão, né, que a gente utiliza nas implantações, troco nenhum, aí o cliente precisa escolher novos produtos para chegar no valor ou maior, ou até mesmo a gente pode ajustar, quando a diferença for pequena, ali na opção de desconto total, a gente tem a opção acréscimo por valor, ok? E aí, feita toda essa etapa, o cliente pode ir embora, tá tudo certo, o estoque foi ajustado e os produtos foram trocados. Aí a gente volta aqui para o TOTUS retaguarda, né? Para o TOTUS Live. Temos uma etapa de nota fiscal de devolução. A emissão da nota fiscal de troca tem o objetivo de formalizar para o Cefaz a devolução deste produto. É importante, pessoal, só antes da gente continuar, de reforçar que o envio automático das notas que são feitas, não só de devolução, tá? As notas de venda, de devolução até para o seu fornecedor, para elas serem transmitidas automaticamente, depende do seu pacote comercial, tá? Caso você não tenha contratado o módulo NFE, que é a integração automática do retaguarda com o Cefaz, o sistema vai apenas gerar o XML e a transmissão dessa nota para o Cefaz fica de responsabilidade do lojista. Então, se vocês não possuem a integração automática e quiserem adquirir, é só entrar em contato com o comercial e solicitar a adesão deste pacote. Se não, é só pegar o XML e fazer a transmissão pelo emissor gratuito ou pelo software do seu contador, ok? E aí, voltando aqui para a nota fiscal baseada em devolução da troca, caso o seu contador oriente que é necessário fazer uma nota fiscal de devolução baseada nas trocas, existe a possibilidade de a gente habilitar a emissão automática. Assim, vocês não precisam, toda vez que tiver uma troca lá no PDV, acessar o TOTUS retaguarda e fazer a nota manualmente. Pode deixar que o sistema faz elas todinha para vocês, e aí vocês definem se vocês querem que o sistema faça e importe para o Cefaz, ou apenas faça e vocês validem para depois só importar, tá? Só também trazendo uma outra informação, a nota fiscal baseada em troca e devolução, ela não movimenta o estoque, porque o estoque já foi movimentado lá no PDV. Então, podem ficar tranquilos, gerar a nota normalmente, porque não vai alterar o seu valor de estoque, ok? Para automatizar, caso o seu contador fale que precisa sim gerar as notas fiscais de devolução, a gente precisa configurar alguns parâmetros lá no TOTUS retaguarda. Essa configuração deve ser realizada sempre com o apoio do seu contador, tá? Então, são 4 parâmetros que a gente vai passar aqui, vou explicar um por um, tá? O parâmetro 9045, a gente informa para o sistema, caso não seja identificado o cliente lá no PDV ou aconteça algum problema e o TOTUS retaguarda não identifique o cliente, qual é a informação que ele vai utilizar para gerar a nota? Lembrando que o cliente é obrigatório para emitir uma nota fiscal. Preciso ter pelo menos um CPF ou um CNPJ, endereço e nome. Essas informações são obrigatórias para a emissão de qualquer nota fiscal, ok? Então, na ausência do cliente informado lá no PDV, qual é o cliente que o Live vai utilizar? Então, o seu contador vai sugerir, vai informar um cadastro de cliente genérico para a gente poder habilitar nessa opção. A próxima é qual é a série padrão para cupons de troca automática. Alguns contadores controlam a série por tipo de nota fiscal. Por exemplo, toda nota fiscal série 1 são notas fiscais de venda. Série 2, notas fiscais de devolução para o fornecedor. Série 3, notas fiscais de devolução do seu cliente para vocês. Então, dependendo do contador, dependendo do que ele vai orientar, a gente informa aqui qual que é a série padrão para essas notas fiscais. O próximo é o parâmetro 9047. Ele determina se a nota vai ser integrada, exportada ou se o sistema não vai fazer nada. Então, quando a gente coloca o valor 0 nesse parâmetro,
o sistema não vai nem olhar se houve troca e devolução lá no PDV. Se a gente coloca o parâmetro 1, ele vai identificar toda a troca no PDV e gerar a nota fiscal, mas ele não vai transmitir. E o parâmetro 2, ele vai gerar a nota fiscal e transmitir. E aí fica de responsabilidade do franqueado, do lojista, garantir que as notas estão ok, estão integradas, não deu nenhum erro de integração, se está tudo bem. Tá? Se houver algum erro de integração, podemos identificar qual que é o erro, ajustar e reenviar. Normalmente, os erros que ocorrem para esse tipo de nota são cadastros incompletos dos seus clientes. Aí basta ajustar o cadastro do cliente, reenviar a nota e acompanhar se ela foi transmitida. E por último, é a última data de geração por fluxo automatizado. Então, uma vez que a gente vai habilitar isso hoje, a partir de que dia ele vai ler todas as trocas que a gente fez lá no PDV? O contador falar para você que é nesse mês, a gente vai fazer as notas só desse mês, o que passou já passou, tá tudo bem, coloca lá o dia 1º do mês vigente. Se ele falou que é a partir de hoje, coloca a data de hoje. Ou a data que ele falar, a gente coloca. Tá? E aqui, olhando no TOTOS Retaguarda mesmo, na guia global, em cadastros, parâmetros do sistema, a gente vai abrir aqui a telinha de todos os parâmetros, de tudo aquilo que é automatizado, que é utilizado no TOTOS Retaguarda e até mesmo no TOTOS PDV. E aí a gente tem aqui a opção do fiscal, que é a guia fiscal lá de cima. Clicando nessa opção, ele vai aparecer os parâmetros para a gente. Então, a gente vai localizar esses 4 parâmetros que a gente falou agora, tá? Vou trazer aqui o TOTOS Retaguarda para a gente. Deixa eu sair aqui do relatório. Então, do TOTOS Retaguarda, na guia global, em cadastros, parâmetros do sistema, ele vai abrir para a gente a telinha, como eu comentei, de todos os parâmetros de todas as guias. Vir aqui na guia fiscal e ele vai sempre aparecer para vocês a central, as lojas e até mesmo a rede. Essa configuração ela deve ser feita loja a loja. Se vocês têm mais de uma loja, vocês devem repetir a configuração para todas as lojas do seu grupo. Tá? A central ela não emite nota, então a gente não precisa configurar. Vou minimizar ela aqui, e aí eu tenho aqui a minha loja 1 e um pouco mais para baixo a minha loja 2. Na loja 1, ele tem aqui, ó, o parâmetro 9045. Para mim, ele já está configurado, eu já tenho o meu cliente aqui, o meu cliente genérico, eu já informei a minha série, e aqui o tipo de integração, eu coloquei só um para integrar, não para transmitir. Então, ele vai gerar a nota, eu gostaria sempre de ir lá, olhar a nota, garantir que está tudo certo e transmitir manualmente. Agora, se vocês querem deixar o sistema fazer tudo sozinho, coloca o valor 2. Para editar esse valor aqui, para a gente conseguir alterar, vocês precisam vir aqui no cantinho, clicar em editar, e aí sim, alterar o valor. Tá? Aqui para baixo, fazer a mesma operação na outra loja. Se vocês tiverem mais de uma loja, vocês têm que fazer isso para todas as lojas. Porque cada loja pode ter uma série diferente, pode ter um cliente diferente. Então, o seu contador é que vai determinar isso para vocês. Tá? E aqui para baixo, a gente tem sempre a rede, né, que são os parâmetros automatizados do sistema, para que abrangem todas as franquias. Bom, alteradas as informações, né, incluídas as informações, é só clicar em salvar. No meu caso, eu não vou alterar, vou manter como o mesmo e vou mostrar para vocês a nota. Então, vou só clicar aqui em sair. Uma vez que salvou e escolheu a data de corte mesmo ali para geração automatizada, é só acompanhar. O que a gente indica é que vocês acompanhem, principalmente nas transmissões automáticas, né? Quando a gente coloca a opção 2, que o live já transmite automaticamente, que vocês acompanhem pelo menos uma vez por mês. Se der algum erro na transmissão da nota, vocês conseguem editar a nota, ajustar o problema e reenviar. O Cefaz não aceita a autorização de uma nota que foi emitida há mais de 30 dias. Então, o ideal é que a gente faça isso uma vez por semana, no máximo uma vez por quinzena, ou pelo menos uma vez por mês. Então, gera uma cadência aí com vocês, se organizem para toda segunda-feira de manhã, filtrar as notas de troca lá no live e ver se elas todas estão aprovadas, ou até mesmo transmitir elas para o Cefaz, tá?
para filtrar essas notas, aqui na guia fiscal, em notas fiscais. A minha data de corte era o dia 22 e eu coloquei a nota para só gerar, não transmitir. Então, eu vou colocar aqui a partir do dia 22 e vou clicar em filtrar direto. Aí eu quero saber todas as notas que eu movimentei nesse período. Então, ele tem aqui, ó, 2 notas de devolução de venda cliente por troca, tá? Nenhuma das duas está enviadas, as duas estão pendentes. Eu não gerei o XML e nem transmiti elas para o Cefaz ainda. Estando tudo ok, vocês podem editar a nota, validar se está tudo certo, mas ele já informa qual que é o cliente, qual que é o cupom da troca, quais são os produtos, o valor, tudo certinho. A nota está pronta. Aí seria só exportar a nota, que aí ele vai gerar o XML para a gente. Confirmando a exportação, ele vai transmitir para o Cefaz e gerar o XML. Okay. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. E aí, o meu status vai ficar como situação de impressão impressa e a situação de NFE como não integrada. Quer dizer, eu já gerei o XML, mas eu não recebi o retorno do Cefaz ainda. Se vocês não tiverem a integração automática com o Cefaz, até aqui acabou a operação do sistema, tá? E vocês pegam o XML gerado e fazem a transmissão por um sistema externo, ok? Se houver a necessidade de excluir alguma troca, vocês podem, até o momento da situação apenas integrada, editar ela e excluir. A partir do momento que ela já está impressa, vocês conseguem apenas cancelar ela. E uma última informação muito importante aqui com relação às notas fiscais de devolução é que existem 2 tipos de nota fiscal de devolução, ok? A nota fiscal de devolução baseada em uma troca ou uma devolução mesmo. O cliente desistiu da compra e devolveu. Normalmente, a rede tem 2 tipos de documento para serem utilizados. Um deles, como devolução de venda cliente, sempre vai estar informando a operação de troca, porque esse tipo de documento não movimenta o estoque. Se vocês forem fazer uma nota manual baseada na troca, vocês devem se atentar a utilizar o tipo de documento correto, para não movimentar o estoque. Agora, se foi uma venda mesmo, que o cliente desistiu, ele não quer mesmo mais levar nenhum outro produto no lugar, vocês devem fazer a nota fiscal de devolução e utilizar o tipo de documento que não é de troca, porque aquele produto precisa voltar para o seu estoque. Ok? Então, essas são as informações de troca que a gente tinha para passar para vocês, tanto na parte do PDV, né, as 2 etapas obrigatórias, que é a devolução, quanto a venda do novo cliente. Desculpa, a venda da nova venda, né, do novo produto para o cliente, a emissão do cupom fiscal. Alguém tem pergunta? Como que tá aí, pessoal? Temos algumas perguntas. A Ivoneide está perguntando: quando você falou que faz a devolução, o estoque daquele produto foi alimentado automaticamente. Então, não preciso emitir uma NF de devolução no do produto devolvido? Não, a nota fiscal realmente ela não precisa fazer para ajustar o estoque. A nota fiscal ela precisa fazer só para informar para o Cefaz essa movimentação dos produtos e ajuste dos impostos. Pensem sempre que quando vocês fizeram a primeira venda, vocês pagaram o imposto, né? Foram tributadas em cima daquela venda para o cliente. Aí depois o cliente voltou para a loja e consumiu outro produto, né? Comprou outro produto, só que ao invés de pagar em dinheiro, ele pagou em produto, ele pagou em troca. Só que para o Cefaz é indiferente a forma de pagamento. Vocês vão ser tributados novamente em cima dessa outra venda. Então, essa nota fiscal, ela ajusta esses impostos. Vocês vão ficar com crédito dos impostos pagos naquela primeira venda que o cliente devolveu para vocês. Então, por isso que é até importante validar com o seu contador se é necessário ou não fazer essa nota fiscal de troca. Se ele falar que não, que a sua loja é simples nacional, que os impostos, os créditos de impostos de nota fiscal de troca não interferem no faturamento da loja, tá tranquilo. A operação de vocês acaba naquelas 2 primeiras etapas, devolver o produto e vender o novo no lugar. Agora, se o contador orientar que precisa fazer a troca, a nota fiscal,
aí a gente segue com essa operação aqui de forma automatizada para facilitar o dia de vocês. Certo. A Suelen está perguntando se você pode enviar o passo a passo. Nós vamos encaminhar, Suelen, a gravação desse webinar para o e-mail de inscrição, tá bom? E ele também ficará disponível no nosso canal no YouTube. Isso. A gente tem também, só rapidinho, a gente tem também uma base de manuais escritos aqui do TOTUS Live. Então, vocês podem sempre consultar lá, é centraldeatendimento.totus, tem os manuais de todas as operações, inclusive de como automatizar a operação de nota fiscal de troca. Mas a gravação aqui, acho que ela está até mais explicada, que a gente explica os porquês, né? Lá só tem o passo a passo. Tem mais uma aqui da Suelen. Quais os sistemas externos que podemos fazer a integração para o Cefaz manualmente? Normalmente tem o emissor gratuito, mas ele não é válido em todos os estados mais. Tá? Então, quando não é feita a transmissão pelo TOTUS Retaguarda, né, pelo TOTUS Live, a gente indica que vocês utilizem o sistema do seu contador. Ou até mesmo ver aí na sua região se tem algum fornecedor que faça que venda apenas a transmissão das notas ou o envio das notas feitas no sistema da TOTUS. Se alguém tiver mais alguma pergunta, o momento é esse. Aproveitem que a Bruna é nossa especialista e tirem todas as dúvidas. Não temos mais nenhuma dúvida aqui. Eu agradeço, Bruna, mais uma vez a sua disponibilidade e o seu conhecimento que você tem compartilhado conosco. E também agradeço a participação de todos vocês. Bom, pessoal, eu agradeço. Desculpa pela queda de comunicação ali com o PDV, mas eu acredito que deu para passar bastante. Eu tentei reforçar, fazer várias vezes as etapas. No mais, o suporte está sempre aqui para apoiar nas dúvidas que ocorrerem, ou a gente tem os vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube, sempre para consulta. Obrigado por organizar aqui para a gente e permitir que a gente tenha esse momento aqui de tirar dúvidas, de dividir o conhecimento aqui com os nossos franqueados. Obrigada, pessoal, e até a próxima.